O profeta Joel também entrega um oráculo sobre o dia do Senhor. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso lemos em Joel 2, 30, 31. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Isso lemos em Joel 3, 1 e 2. O trecho do Vale do Cedron que vemos aqui, que é perto da Porta Dourada, é corretamente chamado Vale de Jeoshafat, ou seja, em hebraico Yehoshafat, que nada tem a ver, logicamente, com o rei da Judeia que leva esse mesmo nome. Em hebraico, Yehoshafat significa Deus julgará. Em outras palavras, toda a área, desde o Monte das Oliveiras que vemos aqui, através do Vale de Jeoshafat, ou de Yehoshafat em hebraico, até a Porta Dourada, é uma área associada com o julgamento final, no final dos tempos. Ou seja, vemos aqui a Porta Dourada e vemos daqui, atrás de mim, o Monte das Oliveiras e o Vale de Josafá. O curioso é que em árabe os portões são chamados de Bab el-Rahma, semelhante ao Sha'ar al-Rahamim hebraico, ou Porta da Misericórdia, e outra porta é chamada de Bab el-Tauba, ou seja, a porta do arrependimento. Em outras palavras, na tradição muçulmana, também vemos elementos relacionados a um julgamento final muito parecido com a concepção judaica. Na tradição muçulmana, acredita-se que no final dos tempos haverá um julgamento final, onde todos os seres humanos caminharão sobre uma ponte muito fina e afiada que se estende entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, e os pecadores cairão no vale de Yehoshafat, ou Josafat, enquanto os justos entrarão no Haram e-Sharif, ou seja, o nome em árabe do Monte do Templo. Através de ambas as portas, conhecidas no Ocidente como a Porta Dourada. O cristianismo também acredita numa visão semelhante à visão judaica, com a diferença de que o cristianismo já conhece a identidade do Messias. Para o cristianismo, o Messias já chegou e voltará uma segunda vez no final dos tempos. O Messias, Jesus Cristo, veio justamente do Monte das Oliveiras, num jumento, atravessou o profundo vale de Josafá, que vemos aqui, e entrou no templo de Jerusalém pela porta oriental, ou seja, pela atual Porta Dourada, cumprindo assim a profecia dos profetas. No final dos dias, segundo o cristianismo, Jesus voltará uma segunda vez e entrará novamente pela Porta Dourada, ou, como chamavam naquela época, a Porta de Shushan. A propósito, qual é a origem do nome Porta Dourada? Bem, no livro dos Atos dos Apóstolos, precisamente no Atos 3, versículos 2 e 10, é mencionado uma das portas de entrada ao templo, chamada a Porta Formosa, que mais tarde seria identificada como a Porta de Shushan, hoje em dia na Porta Dourada. Mas qual é a ligação entre a Porta Formosa e a Porta Dourada? Bem, nas antigas versões gregas do Novo Testamento, a palavra Formosa aparece como Oraia. Quando Jerônimo traduziu o Novo Testamento para o latim, no século IV, a palavra Oraia foi traduzida como Áurea, que em latim significa ouro. E assim na tradução da Vulgata aparece a palavra de Porta Dourada em vez da palavra latina para Porta Formosa, ou seja, Porta Dourada em vez de Porta Formosa. E desde então e até hoje em dia se chama esse lugar como Porta Dourada. Agora falamos que essa porta foi construída no século VII. Se esse é o caso, então, o que tinha aqui na época de Jesus? Segundo o Talmud, no muro oriental do templo,
tinha uma porta chamada Shushan, já mencionamos isso, em homenagem a Shushan, a capital persa, já que Ciro o Grande decretou o retorno dos judeus da Babilônia, conquistada pelos persas, a Jerusalém. Na base da Porta Dourada, que nós estamos agora avançando, no ano 1969, o arqueólogo americano James Fleming descobriu acidentalmente a existência de uma antiga porta que está localizada na base dessa porta que estamos vendo aqui. Existiu, logicamente, como tudo na arqueologia e na história, debates sobre qual é a datação dessa porta que Fleming encontrou. E essa porta estaria aqui debaixo, só que rapidamente, no ano 69 e diante, foi tudo coberto pelas autoridades que controlavam aqui. Mas debaixo dessa base, ou seja, se a gente entrasse por aqui debaixo, inclusive do outro lado da Porta Dourada, encontraríamos restos da porta da época do Segundo Templo. Então, como dizia, o debate está se essa porta era da época persa, se foram os asmoneus que construíram essa base, que hoje em dia não dá para ver, mas que estaria aqui embaixo, ou se foi Herodes que construiu. O certo é que a porta de Shushan estava aqui, quase, com certeza, debaixo do que hoje vemos a Porta Dourada aqui. Seja qual for a data, o certo é que, segundo o Talmud, a porta de Shushan, que provavelmente já falamos que está debaixo da Porta Dourada, tinha duas funções principais. O lugar onde os sacerdotes saíam com uma vaca vermelha para o Monte das Oliveiras, que temos aqui atrás, onde se realizava a cerimônia das cinzas da vaca vermelha. Também era o lugar onde o bode expiatório saía, ou seja, um bode que não era sacrificado no templo e era enviado através dessa Porta Dourada, Porta de Shushan, naquele então, para o deserto da Judeia, a fim de tirar todos os pecados do povo. Isso acontecia no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, da expiação. Ou seja, que agora vocês entenderam a expressão também de bode expiatório. Chegamos no final desse vídeo sobre a Porta Dourada e eu espero que tenham desfrutado dessa fascinante história, não só a questão arquitetônica, mas também a questão religiosa, como as três religiões monoteístas acreditam na santidade desse lugar, de um lugar de julgamento, tanto a Porta Dourada quanto o Monte das Oliveiras que está atrás de mim e o Vale de Josafat. Eu espero então que tenham desfrutado, que tenham aprendido muito, eu espero. Estamos aqui justamente para compartilhar conhecimento e o próximo vídeo não percam, que vamos estar falando sobre a Porta dos Leões. Eu mando um grande abraço para todos vocês e curtam esse vídeo se é que gostaram, logicamente, compartilhem com seus amigos e sempre curtir e compartilhar. Um grande abraço então aqui de Jerusalém.